Shalom Aleichem, hoje nós vamos estar trabalhando mais esse vídeo e o nosso tema hoje é encontrar Eva. De que se trata hoje o nosso vídeo? É algo empolgante e eu creio que você vai gostar muito. Nos acompanhe agora. Vamos concentrar-nos então em dois versículos sobre as mulheres, escritos pelo rei Salomão, o mais sábio dos homens. No livro dos Provérbios, em Mishlei 18:20, ele declara: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Eterno. O outro verso dele, no livro de Eclesiastes 7:26, diz assim: e eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Elohim escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Nós notamos que existem dois momentos, então, em que Salomão fala sobre as mulheres. Num primeiro momento, ele fala sobre alguém que acha uma mulher e acha uma coisa boa, e essa pessoa alcança a benevolência do Eterno. Num segundo momento, ele já diz que ele achou uma coisa mais amarga do que a morte. É uma mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. E ele diz que essa mulher é tão ruim que o pecador é enredado pelos seus laços, mas a pessoa obediente a Elohim livra desse tipo de mulher. Vamos entender essa situação, como é que ela se dá? Vamos lá então, tá? Não admira que o verbo central desses versículos seja encontrar e apareça de forma proeminente na criação de Eva, a mulher modelo. O Eterno disse: não é bom que o homem fique só, farei para ele uma companheira. Então o Eterno formou da terra todos os animais do campo e as aves dos céus e trouxe-os ao homem para ver qual é o nome que ele os chamaria. E o nome que o homem desse ao ser vivo, este seria o seu nome. Então o homem nomeou todos os animais e aves dos céus e as feras do campo. Mas para si mesmo Adão não encontrou uma companheira. Veja que depois que tudo foi criado e o Eterno coloca Adão na terra, a ele é dada a função de nomear a criação. Ou seja, tudo que nós conhecemos hoje, quem deu o nome foi Adão. Todos os seres vivos, tudo aquilo que a gente vê no planeta Terra, Adão nomeou. Se uma montanha é montanha, porque ela foi chamada de montanha por Adão. Se uma árvore é uma árvore, porque ela foi chamada de árvore por Adão. E assim sucessivamente. Então, ele via tudo em pares, e ele sozinho. O que estava acontecendo? O que precisava acontecer? O Eterno precisaria dar a ele uma companheira, tá? Alguém que pudesse completar a sua vida. Então, era evidente que não era bastante para o Eterno simplesmente criar Eva e presentear Adão. Uma verdadeira esposa deve ser procurada e encontrada. Então, quando a mulher é criada, Adão dá à sua esposa o nome genérico de Isha, que é mulher em hebraico, que é simplesmente o feminino de Ish, que é homem. Então, isso mostra que ele estava tendo a sua contraparte feminina, ou seja, aquilo que haveria de completar a sua vida e a sua existência. Então, ele tem uma revelação quando ele vê Eva e ele diz: desta vez, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Foi a primeira vez que alguém teve uma revelação na Escritura. E isso é tão tremendo, isso é tão esplendoroso, que a gente vai perceber algo fantástico aqui. Quando ele encontra Eva, ele encontra a conexão da sua alma gêmea, aquela que viria para completá-lo, porque ele sabia que a alma de Eva era parte da sua própria alma. Eles tinham origens comuns, então haveria uma completude de almas naquele instante quando eles se encontram. Isso é uma coisa tremenda que aconteceu com Adão e com Rava e que precisa acontecer também conosco em nosso dia a dia. Então, quando a gente olha para aqueles dois versículos originais novamente,
nós vamos perceber que no versículo, eu achei a mulher mais amarga que a morte. A mulher, ela aparece com um artigo definido. Isso, na interpretação dos nossos sábios, sugere que alguém está relacionado com a sua própria mulher como um membro de um grupo genérico. Ela é a mulher. Eu tenho uma mulher. Mas não como alguém que compartilha da sua raiz, da sua alma. Então, falta uma unidade. Falta algo entre eles, entendeu? Então, ele tem alguém dentro de casa, ele chama de mulher, mas não é um relacionamento com a esposa, que eles dividem tudo, que eles fazem tudo, que eles buscam os mesmos alvos. Então, se os dois trabalham, chega-se a dizer assim, o seu dinheiro é seu, o meu dinheiro é meu. Então aí é imposto que o homem tem que pagar todas as contas e a mulher às vezes não quer também ajudar. Isso acontece também. E infelizmente isso é uma forma de demonstrar ao mundo que esse casamento não vai bem. Ou seja, essa mulher e esse homem não encontraram as suas raízes originais das almas. Por isso eles estão andando em conflito, eles não estão andando de acordo entre si. Vamos continuar para a gente ver uma outra coisa interessante. Já tem um contraste no versículo, aquele que encontrou uma mulher, a mulher aparece sem um artigo definido. Então isso implica que aquele que encontra a sua verdadeira alma gêmea, a nomeia pela sua fonte comum. Ou seja, como aconteceu na história da criação, aquele que encontrou a mulher encontrou o bem. Então ele fala, é a minha mulher, é uma parte de mim mesmo. Eu encontrei-a e nós vamos realizar as coisas juntos. Nós vamos caminhar juntos, vamos dividir juntos as coisas e vamos alcançar o sucesso juntos. E se por acaso houver o fracasso é dos dois, não é de um só. Então essa completude de almas acontece com aquele que encontra uma mulher, que encontra a sua metade, ou aquela mulher que encontra um homem também. Eu estou falando aqui do homem, mas isso serve para a mulher também, para a sua contraparte, a qual há aquela alegria da realização do encontro entre ambos. Então, para ter certeza, visualizar o cônjuge de alguém como parte de si mesmo pode ser até um sinal de um ego exagerado. Falar assim, fulano aqui é parte de mim, mas, né? É só um apêndice, ela só está aqui em casa porque ela precisa de mim e tal. Então, a forma do relacionamento ela tem que ser diferenciada, tá? O marido egocêntrico, ele só vê a si mesmo e não vê a sua esposa. Ou a esposa egocêntrica só vê a si mesmo e não vê o marido. Por isso o versículo, aquele que acha uma mulher mais amarga que a morte. Então, pode acontecer isso? Com certeza pode. E isso não vai permitir que haja essa fusão das almas. Por quê? Porque elas não são almas gêmeas, então elas não vão se encaixar. Elas podem estar juntas, elas podem partilhar do mesmo espaço, e pode acontecer casos dessas pessoas viverem juntas até o final das suas vidas, porém nunca realizando o seu verdadeiro potencial de casal. De buscar as mesmas coisas, de ter as mesmas interações, até de pensar igual. Isso nunca vai acontecer, com certeza. Uma outra etapa é que essa maneira adequada de ver a esposa como parte de si mesmo é quando você sente que as raízes são compartilhadas. Entendeu? Então, quando a gente abre mão de algumas coisas para a esposa, você está abrindo mão porque você sente que ela é parte da sua própria vida. Então, quando os cônjuges se relacionam um com o outro, entendendo essa origem comum, então eles podem ver um ao outro, além de um indivíduo só em dois, eles veem os dois como pessoas únicas. Ou seja, eu sou um com a minha esposa, mas ela tem a individualidade dela, eu tenho a minha individualidade. Eu vou fazer tudo para realizar a individualidade dela. E provavelmente ela fará tudo para realizar a minha individualidade. Por quê? Porque um vai buscar o bem do outro. Um vai querer fazer com que o outro se sinta bem e possa caminhar rumo à sua vitória. Porque quando um vence, os dois estarão vencendo juntos. Então, lá os nossos sábios, eles nos ensinam em Kiddushin 2b que é próprio do homem buscar uma mulher. Porque quando isso acontece, o homem está buscando a complementação de si mesmo, ele busca o seu lado, aquilo que vai
fechar a brecha do seu lado. Até a tradição judaica também diz uma coisa interessante, ela diz que um homem solteiro é um homem incompleto. Então, ele vai buscar o quê? De forma inconsciente, ele está buscando a conexão com a sua própria alma, essa completude da sua própria alma. Porque quando ele acha a sua alma gêmea, há uma complementação da sua própria alma, a nível físico, espiritual e material. Então isso é uma coisa muito interessante, porque aí você vai caminhar de uma forma diferente, porque você está ao lado de alguém que te completa, que te incentiva e que vai junto com você em todos os aspectos da sua vida, inclusive para buscar o eterno. Entendeu? E essa é a parte mais importante do relacionamento, quando alguém te leva para a presença do eterno e vai junto. Entendeu? Então, quando uma pessoa aprende a relacionar-se com a esposa no nível da sua raiz, da alma comum, ou seja, ela é parte da minha própria alma, ele encontra não apenas um casamento, mas a bondade num nível inconsciente da sua própria alma. Ele se realiza, porque ele fala assim, puxa vida, eu encontrei algo maravilhoso, bom, dentro da minha própria alma, que é ela, que está ao meu lado. Então uma esposa dessa forma é aquela que torna o marido consciente das profundezas da sua própria vontade de ser bom. Assim como uma esposa pode levar um homem a ser bom, uma mulher pode levar um homem a ser um carrasco, a ser uma desgraça, a fazer mal para os outros, entendeu? Então, o significado profundo de aquele que encontrou uma mulher encontrou o bem é que a mulher possa ajudar o marido em suas decisões, ajudar o marido a criar uma personalidade que seja forte, ajudar o marido a poder caminhar espiritualmente, ajudar o marido nos seus negócios. E para isso ela precisa ter um discernimento, ela precisa também ter um equilíbrio, para que ela possa dar os conselhos, ajudar o marido na hora que precisa, e quando não precisa, ela recolhe e cala, e espera as coisas acontecerem, tá? Continuando, ao referir-se a essa linguagem contrastante entre os dois versículos, aqueles que apresentam a dúvida acima ao noivo estavam insinuando que o resultado da união, se é bom ou mal, depende da sua atitude. Então, quando a gente está falando disso aqui, a gente está falando com aqueles que vão ter um relacionamento, vão ter um casamento, o noivo, tá? A dúvida acima que a gente estava falando agora, de encontrar alguém certo, não é a dúvida para quem já casou, mas é a dúvida para quem vai casar. Então, qual vai ser o resultado do seu casamento? A sua união com o seu cônjuge vai gerar o quê? Vai ser bom ou vai ser mal? Isso vai depender da sua atitude. Mas que tipo de atitude? De você estar buscando a pessoa certa. E também de, durante o matrimônio, abandonar o egocentrismo, abandonar aquela capa que a gente tem de eu quero fazer tudo sozinho, eu quero ser tudo, porque eu preciso estar abrindo mão em relação ao meu cônjuge, sempre. Um relacionamento, a gente costuma dizer que 50% do relacionamento você abre mão da sua vontade para poder agradar o outro. Essa é a realidade, isso não é blá blá blá, isso é fato. Muitas vezes a gente tem que abrir mão dos nossos gostos para agradar o nosso cônjuge. E é assim. E o noivo e a noiva precisam estar conscientes disso, entendeu? Eles precisam pensar nisso, qual vai ser o resultado da minha atitude lá na frente. Por isso, quando ainda não casou, precisa se conhecer bem para não dar problema lá na frente. Para a gente começar a finalizar, vamos terminar com isso aqui, ó. Portanto, devemos ter o devido cuidado ao buscarmos nossa alma gêmea, para não errarmos. As consequências podem ser muito intensas e causarão muitas dores de cabeça a ambos. Como é que você está buscando a sua alma gêmea? Qual o parâmetro que você tem? É a carinha bonita? É se a pessoa tem dinheiro? Se ela tem um bom emprego? Qual é o padrão que você está usando? O padrão deve ser se encontrar nela. Mas antes de se encontrar nela, buscar no eterno. Senhor,
fala para mim, me coloca diante da minha alma gêmea para que eu possa me realizar, me encontrar nessa pessoa. Se ela tiver que trabalhar junto com você ou você junto com ela, a realização vai ser de ambos. Se vocês precisarem fazer alguma coisa juntos, caminharem juntos até alcançar uma graduação para depois poderem ter uma vida melhor, o sucesso vai ser de ambos. Mas se precisa passar por privações, também vai ser para ambos. Então, a gente precisa pensar que, escolhendo certo, o amor vai superar todas as coisas. Se escolher errado, daqui a pouco vai haver um rompimento na relação e uma separação. Por isso, encontrar a sua alma gêmea é encontrar-se. Quando você encontra a pessoa certa, você se encontra. Finalizando, que o Eterno abençoe a sua vida, fazendo-te encontrar a sua metade. E se você já tem a sua metade, trate ela bem. Cuide dela, para que o resultado desse relacionamento seja bênção para a sua vida, para a sua família, para a sua comunidade e para o seu país, em nome de Yeshua. Que o Todo-Poderoso nos abençoe. Espero ver você no nosso próximo vídeo. Dê uma curtida aí, indique o nosso vídeo, comente aí, faça perguntas que nós estaremos